Vamos lá, pessoal, porque eu acho que o pessoal, na verdade, a grande mídia, né, que isso é um prato cheio para Globo News, né, e entre outros jornalistas aí que a gente sabe que lado que estão, né, é um prato cheio para eles agora começarem a falar e colocar o Flávio Bolsonaro como, nossa, tirar o peso que todos os envolvidos do Supremo Tribunal Federal têm, que o filho do futuro ex-presidente tem, né, e de que todos os outros envolvidos têm. Agora só porque o Flávio Bolsonaro foi lá cobrar, né, algo que já tinha sido fechado, ainda quando o escândalo nem tinha vindo à tona, quando mesmo antes, o contrato foi fechado muito antes do próprio Daniel Borcaro ter sido, né, levado para a instituição prisional pela primeira vez, né, que depois foi solto. Então, assim, pessoal, eu quero esclarecer aqui alguns pontos, porque nesse momento a descrição cognitiva, na hora de interpretar os fatos, vem à tona, né, das pessoas, e aí muita gente cai, né, muita gente que às vezes está naquela neutralidade, não sabe se vai para um lado, ou se vai para o outro, acaba ouvindo uma coisa, nossa, agora o Flávio está envolvido. Então, assim, ainda bem que a gente teve já um depoimento do Flávio, né, o Flávio postando ali dizendo, mas eu vou explicar quem que era, né, o Borcaro antes de tudo isso acontecer, antes desse contexto vir à tona, pessoal. Então deixa o seu like mais uma vez para mais pessoas entenderem de fato, porque esse é um vídeo muito importante, justamente nesse jogo político que a gente está agora. A gente já sabia que daqui a pouco ia começar algumas coisas, né? Por que foi liberado e vazado agora, né? Sendo que todas essas conversas do celular de Borcaro já tinham sido expostas e descobertas e colocado em relatório, né? E aí, pelo menos quando a gente viu lá a questão do Peleleca e tudo mais, já sabiam dessa conversa do Flávio Bolsonaro, já tinham visto, porque isso estava lá, eles têm lá das conversas desde dezembro de 2025 até mais ou menos março ali e tudo mais. Então assim, pessoal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, porque nesse vídeo eu vou te esclarecer tudo o que está acontecendo. Então vamos lá pro vídeo, pessoal, presta atenção. É algo, né, que a gente tem que entender que Daniel Borcaro era o homem do dinheiro, ok? Antes dos escândalos ele investia em tudo e em tudo, inclusive investiu em filmes sobre o Lula, sobre o Temer e tudo mais, e esse do Bolsonaro foi só mais um, ok? Então o que acontece? Naquele momento, o Flávio Bolsonaro simplesmente estava cobrando, certo? A responsabilidade de arcar com um contrato que foi fechado muito antes de qualquer ser humano na Terra descobrir todo o envolvimento, todo o escândalo do Banco Master, ok? Muito antes do Daniel Borcaro, né, vir a se tornar aí o popstar, né, da política brasileira, dos escândalos da corrupção brasileira. Então, assim, ele era uma pessoa que investia, né, em diversos negócios e sabia que aquele filme ia gerar uma baita de uma repercussão. Óbvio, pessoal, é um filme sobre o maior líder da história recente do Brasil, onde milhões de brasileiros, né, assim como nós aqui, vamos assistir, né, e vamos prestigiar ali. Então, assim, pense em quantos milhões de bilheteria esse vídeo não vai render de receita. Então, assim, era mais uma visão de negócio. E aí o Flávio manda um áudio cobrando, né? Mesmo naquela situação onde o Borcaro, né, sofreu aquele primeiro susto de ter sido levado à detenção, né, e depois sido solto. Mas até então era o empresário que acabou acontecendo. Se pegar nos Estados Unidos, as pessoas vão presas por andar, às vezes, com o farol quebrado na rua, entendeu? Caso seja pega mais de uma, duas vezes. Então, assim, ainda não tinha esse peso, o caso do Banco Master. Ele não estava com esse peso, né, muito firmado e embasado, que nem hoje está. A gente sabe que o escândalo é gigantesco e tem milhares de pessoas envolvidas. Então, assim, ele foi... No áudio dá para você entender que ele cobra justamente com a intenção de não se desmoralizar perante aquelas grandes pessoas, aquelas grandes figuras do cinema americano, né, que fizeram parte da produção. Então, aí, quando a gente pega este áudio, eu não vejo nada de errado, ok? Acho que o Flávio ele simplesmente estava preocupado em arcar com as responsabilidades que o Daniel Borcaro firmou, né, no fechamento do contrato, e tinham parcelas atrasadas, né? Ele não queria se desmoralizar perante aqueles produtores. Então ele foi lá e mandou o áudio cobrando sim, sabendo que já tinha acontecido os problemas, e o cara precisava. Pensa, pô, você tem um projeto do filme do teu pai, que o cara tá sofrendo já o pão, né, que o capiroto amassou. Então, assim, ele precisava da grana e ainda não tinha esse tamanho, né? O escândalo não estava nesse tamanho todo que virou, porque depois disso, cada dia foi aumentando cada vez mais todos os escândalos. Agora, a grande mídia tá querendo encobertar tudo e todos, né? Todo o sistema que cometeu tudo de errado, simplesmente por causa de um áudio do Flávio. Pô, pelo amor de Deus, né, gente? É algo extremamente leviano e fora de qualquer né, questão normal. Agora vem a pergunta, né? E deixa o seu like mais uma vez para mais pessoas entenderem o que tá acontecendo
acontecendo. Quem que vai apoiar agora a CPI do Banco Master? O Flávio já disse no depoimento dele, no Instagram, no post que ele fez, que, tá apoiando a CPI do Master, certo? E o Flávio, e tem outro, né? O Maurício Meirelles, por exemplo. Marca aqui o Maurício Meirelles aqui, porque acho que ele fez um comentário muito leviano em relação a essa situação toda. Porque ele quer comparar que o fato da esposa do Moraes ter fechado um contrato com o Daniel Vorcaro é a mesma coisa que o Vorcaro tá investindo no filme do Bolsonaro muito antes, né, de ter acontecido qualquer escândalo ou de qualquer pessoa saber, né, de que o cara tá envolvido com todo esse escândalo do Banco Master. Então, assim, a partir do momento que o ministro do STF, a esposa dele, tem um contrato com o cliente que é réu num processo que esse próprio ministro está sendo julgado, isso sim é algo totalmente ilícito. Isso sim não pode. Agora vem querer ficar jogando água fria, ficar jogando pedra no Flávio Bolsonaro, justamente porque o cara tava cobrando algo que o cara tava devendo, entendeu? Tem que arcar com o contrato sim, porque quando fechou com o contrato não tinha escândalo, entendeu? Então tem que pagar as parcelas sim, porque quando envolve outros seres humanos que estão trabalhando, ok, e você assumir um compromisso ali de fazer um investimento e pagar aquele contrato, você tem que arcar sim, independente se você tá sendo preso ou não. O cara tinha diversas empresas e tudo mais, entendeu? Tinha que pagar sim, porque até então ninguém sabia de nada. Assim como diversos outros empresários, assim como o Justo falou na Jovem Pan, que quase que fechou também na verdade fechou um empreendimento, que depois o pai do Vorcaro devolveu todo o dinheiro pra ele, entendeu? Mas sim, fechou o negócio também com o Vorcaro, porque até então ninguém sabia dos escândalos do Vorcaro. Agora, sabe, olha pessoal, desculpa aqui, eu não quero ser generalista, porque a gente não pode ser generalista em nada, ok? Todos os setores, todo tipo de pessoas têm as maçãs podres, entendeu? E no caso o Vorcaro era uma delas, entendeu? Então assim, não tem como a gente generalizar, a gente não sabe, né, as pessoas que acabam no meio dos negócios, vão se envolvendo, vão vindo com capital para investir, você não sabe se a pessoa vai se envolver no escândalo e tudo mais, né? Você faz ali uma pesquisa, né, de antecedentes criminais, a pessoa não tem nada. Aí de repente ela está envolvida num grande escândalo, né? E aí agora querem esconder tudo, né? Querem esconder tudo que os outros, né, os outros culpados e os outros envolvidos fizeram, ocupando o cargo que eles ocupam hoje em um dos poderes, ok, do Brasil, que no caso é o Supremo Tribunal Federal. Querem cobertar tudo isso agora porque o Flávio, né, que é o candidato da direita, o filho do Bolsonaro, e bababá, querem ocultar que o filho, né, do futuro ex-presidente recebia 300 mil, né, de mesada que eram retirados de todo aquele escândalo do INSS. Então assim, pessoal, vocês estão entendendo o jogo, né? São os ataques que eu falei pra vocês em todos os outros vídeos que eu fiz que iam começar, entendeu? E ainda assim a gente tem aqui a pesquisa, ó, aqui, ó, que Flávio Bolsonaro venceria, ó, de quando que é? 14/5 às 8h07, hoje é dia 14, ó, Flávio Bolsonaro venceria Lula em eventual segundo turno. Então assim, pessoal, eles estão acabados, é óbvio, entendeu? Eles vão pegar pós-áudio sobre o Vorcaro, o Bolsonaro diz a Flávio que Michele não será candidata. Ok, whatever, entendeu? O que a gente quer é tirar o governo atual, entendeu? Que venha alguém decente, certo? A gente sabe que, o Bolsonaro tem o seu histórico, ok? Devolveu esse país aqui, mesmo pegando... Depois de 20, 30 anos de PT aí, o cara pegou 4 anos de governo e deu um jeito no Brasil, mesmo com tudo que aconteceu, ok? Daquela questão, né? Que todos nós ficamos em casa. E mesmo assim, devolveu o país com superávit, certo? E olha hoje aí que situação que o Brasil tá no comando do futuro ex-presidente do Brasil, né? Dessa pessoa que está hoje, né? Devendo, e agora tirando taxinha de blusinha só pra tentar garantir uma... o Flávio que falou, não é uma coisa engraçada, né? A gente devia ter eleição todo mês. Que aí assim, né, os políticos iam ter que ficar ali sempre fazendo alguma coisa boa pra alegar, pelo menos aqui no Brasil, né, pra alegrar, pra trazer voto, né, justamente porque se não é assim, né, o cara durante 3 anos e 11 meses, o cara só faz pilantragem, né, o cara só faz coisa errada. É quando tá no 12º mês do último ano de mandato, o cara resolve tirar taxa, né, falar que vai fazer isso, falar que vai fazer isso. Porra, será que o brasileiro não consegue entender, cara? Será que o brasileiro é tão... Pô, cara, pelo amor de Deus, mano. Eu não tô nem aí se o Flávio se é Flávio, se é o Zema,
se é o fulano, se é o ciclano, que seja uma pessoa responsável, construa uma equipe responsável, não venha com ideologia, entendeu? De rebeldia marxista, entendeu? Que seja uma pessoa pró-mercado, uma pessoa que se importa com a qualidade de vida da sociedade, entendeu? Para uma sociedade próspera, que apoia, né, a constituição da família, que a base de uma sociedade é a construção de riqueza que é feita pelas famílias, entendeu? Assim que se constrói uma sociedade, não tem segredo nisso, entendeu? Então, assim, que seja um governo desse, mas não importa. É agora, sabe, fica esse ataque, vazando áudio no momento exato. Esse áudio já existia faz tempo, já tinha sido descoberto faz tempo. Foi solto agora, entendeu? É tudo tentando planejar para tentar desmoralizar o cara, entendeu? Então, pô, galera, vamos colocar o pé no chão, tá? Eu espero que esse vídeo aqui vá. Eu espero que até o futuro ex-presidente veja esse vídeo aqui pra ele saber que não tem gente que tá todo mundo vendo o que tá acontecendo, entendeu? E o Maurício Meirelles também, tá? Então assim, pessoal, vamos botar o pezinho no chão aqui, porque é muita palhaçada, entendeu? Tá muita palhaçada isso. Vocês não estão cansados? Aí fica, né, a mídia jogando pro lado e pro outro. Pô, a gente tá aqui super esperançoso de tentar tirar, né, o pior câncer que o Brasil já teve, que foi esse governo agora, entendeu? Que foi que tudo que aconteceu, olha o quanto de escândalo, né? Olha o quanto escândalo tem, né, até agora. Olha todo mundo envolvido, né? E aí a oportunidade que a gente tem de tentar salvar, né? Precisa de outros países colocar pressão aqui no Brasil, porque isso aqui já tá estragado, né? Já tá no fundo. Aqui dentro não tem mais salvação. Precisa de um outro cara, presidente de outro país, Donald Trump, vir pressionar, vir jogar Lei Magnitsky numa pessoa para poder pressionar e a gente conseguir, né, fazer alguma coisa, senão ia ser um mundo de narrativas, uma segunda, realmente, né? O brasileiro falou tanto, né? Vai virar Venezuela. Se não fosse o Trump pressionar, né, e vamos supor que nada disso tivesse sido descoberto, o Brasil seria, sim, daqui 4 anos, com mais um governo do futuro ex-presidente, sim, uma Venezuela, entendeu? E se não arrumarem, tá, o futuro do ex-presidente vai ser o mesmo, tá, do amiguinho dele lá. Ok? Porque depois os caras vão pra Cuba e depois vão vir pro Brasil. Não tem segredo, não tem que ficar com o ego lá em cima, não vai acontecer. O brasileiro, ele tem uma mentalidade, é assim, ó, não é o brasileiro 100%, ok? É uma parcela, tem uma memória de 6 meses, depois de 6 meses esquece tudo. Mas não vamos esquecer, pessoal, o que foram esses 20 anos, ok? Do governo atual, do futuro ex-presidente. Não vamos esquecer de todos esses escândalos de INSS e Banco Master, quem são os envolvidos principais, tá? Não vamos esquecer nada disso, não vamos esquecer hoje a dívida pública que o Brasil se encontra, os bilhões gastos por esse governo, não vamos esquecer nada disso, ok? Vamos lembrar, vamos manter a nossa consciência, né, ativa em relação a quem faz errado e a quem tenta, né, fazer o certo. Então, pessoal, fica aqui essa análise, esse desabafo aqui para vocês, certo? Deixe o seu like para mais pessoas entenderem, colocarem o pé no chão, porque o Brasil precisa de uma mudança, ok? Não deixe essas pequenas coisas atingirem ou mudarem o seu voto, porque não tem mais como, não tem terceira opção, tá? Não tem terceira opção, ok, pessoal? A gente precisa trazer uma nova opção, certo? Não vai ser de um dia pro outro que, tem gente aqui no comentário falando, vou votar no Zema, vou votar no Caiado. Cara, vai estar jogando no lixo, né? Porque no segundo turno vai dar o quê? Futuro ex-presidente Flávio Bolsonaro. Você vai votar em quem? Pô, pelo amor de Deus, mano. Pensa, põe a mão na consciência. Já vamos resolver isso no primeiro, tá? Então, fica aqui o meu desabafo. Meu nome é Paulo Vitor, esse aqui é o canal PV Disse, ok? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e nos vemos nos próximos vídeos. Para você que assistiu até aqui, meu muito obrigado, ok? E vamos ficar com o pé no chão, porque agora vai começar um monte de ataque, um monte de coisa para tentar. Eu acho que, vamos ver o que vai vir pela frente, tá? Mas acho que isso aí foi o máximo que eles conseguiram, porque o que mais que tem, né? Eles vão tirar da onde agora? Então, vamos tomar cuidado aí com as narrativas, com a grande mídia, vamos acompanhar aqui o YouTube, vamos acompanhar aqui quem tem realmente uma análise neutra, ok? E sermos felizes, ok? Tentarmos criar um futuro melhor para o Brasil, ok? Pega de fato, entra num sistema da Bloomberg, por exemplo, né? Pesquisa no ChatGPT o que é isso e vai ver de fato o que está acontecendo no mercado, né? Como que a gente está em relação agora a todas essas questões em relação à dívida pública, né? A dívida, né? Dívida em relação à PIB. Então, assim, precisa dar uma mudada, pessoal, né? Até em relação a... Às vezes não é nem muito em relação ao mercado, tá?
Mas é mais em relação à questão de sempre ficar com essa ideologia, botando ideologia, sabe? Nessas confusões psíquicas que eles criam, colocando temas que fazem a população ficar brigando entre si, pessoal. Porque quando briga entre si, fica um caos. E quando tem um caos aqui embaixo, para quem tá em cima olhando, controlar é muito mais fácil. Entendeu? Então por isso que é sempre melhor a gente ter uma sociedade com menos caos, mais equilibrada, porque aí você fica mais com uma qualidade de vida melhor, com uma cabeça mais leve, sem preocupações do dia a dia, né? E ainda colocando mais um monte de tema que fica essa discussão de homem e mulher, sabe, essa coisa de tudo, né, que a gente vê, as questões de ideologia, essas coisas que as pessoas esquecem do que realmente está acontecendo. Então a gente tem que colocar a mão na consciência para entender que vamos assim ser resilientes, ok? E colocar um governo lá em cima que queira o bem da população, ok? Que queira uma população mais educada, ok? Porque hoje no Brasil a falta de educação ela é gigantesca, é por isso que o Brasil está onde está, ok? Muito obrigado para vocês que assistiu até aqui. Eu me chamo Paulo Vitor, esse aqui é o canal PV Disse. Te espero no próximo vídeo e até lá.